Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 13 de outubro, nós continuamos então a nossa jornada bíblica, iniciando hoje o capítulo 3º do livro dos Atos Apóstolos. Nós vamos hoje meditar o capítulo 3, nos versículos 1 a 10. Que nós possamos então abrir nossos ouvidos, nosso coração, para acolhermos a palavra que Deus nos dirige. Rezemos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto bíblico de hoje, então, no capítulo 3, nos diz assim: Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Um homem coxo de nascença era trazido todos os dias e colocado na porta do templo, chamada Formosa, a fim de pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que estavam para entrar no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. Pedro e João fixaram os olhos nele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhava para eles atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, caminhe. E pegando-o pela mão direita, Pedro levantou. No mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Com um salto, ficou de pé e começou a caminhar. E entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. O povo todo o viu andando e louvando a Deus. E o reconheceram, pois era ele que ficava pedindo esmolas na porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de espanto com o que lhe havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lucas dissera que os apóstolos realizavam prodígios e sinais. Isto foi lá no versículo 43 do capítulo 2. Agora ele ilustra em que consistem. O importante é que a cura vai se realizar no templo, centro das promessas de Deus e das esperanças do povo numa vida nova. O coxo de nascença é um verdadeiro símbolo do povo pobre e oprimido. Desde o nascimento não pode se sustentar nas próprias pernas e andar por si. Fica na porta do templo à espera da bondade social para sobreviver. É a situação do povo aleijado e submisso, dependente e incapaz de iniciativa própria, à espera da esmola dos pobres e da bondade altiva dos ricos que se preocupam com a situação imediata, mas nunca entram em compromisso solidário com a pessoa. O homem pede uma esmola. Pedro e João olham bem, pedem para que o homem olhe para eles, dão-lhe a mão. Isto é, entram em relação solidária com ele. Dizem que não tem dinheiro, ouro ou prata. Não é com o poder do dinheiro que a comunidade age. Em outras palavras, a comunidade superou a era do dinheiro com toda a injustiça que ele acarreta. O que o povo pobre e aleijado precisa não é da bondade na forma da esmola, mas do gesto de justiça que o faz levantar-se e caminhar por si, livremente, construindo ativamente a sua própria história. A comunidade superou a era da esmola, da bondade social, e começou a era do gesto solidário que promove a justiça.
O centro do texto é o poder de Jesus agindo através da comunidade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e começa a andar. Não se trata de palavras mágicas, mas da prática poderosa de Jesus que cura o aleijado do povo e o faz andar por si. Aí está o sentido do sinal. Jesus restitui ao homem a sua capacidade de firmar-se sobre suas próprias pernas e caminhar livremente. É a realização do projeto de Deus, liberdade para viver. O sinal tem um destinatário, o povo. Em outras palavras, o sinal de uma doença daquele que começa a andar, graças ao poder do nome de Jesus, revela ao povo que com Jesus chegou o momento de todos os pobres e oprimidos se levantarem e andarem livremente, deixando a atitude de submissão e dependência. O que o povo pode ver naquele aleijado curado o desperta para a possibilidade de também ele se libertar, bastando entrar no projeto de Deus realizado por Jesus. Então, sim, o povo pode reconhecer o Deus que suscita liberdade e vida para todos e louvá-lo com o coração cheio de alegria e gratidão. Quantas e quantas vezes nós somos esse aleijado, não conseguimos caminhar com nossas próprias pernas, estamos paralisados. O medo, a insegurança, a depressão, a tristeza, muitas e muitas vezes nos paralisam. E é Jesus que vem então para nos libertar. É a sua mensagem, é o anúncio do Evangelho que nos faz de fato confiar, segurar a mão dos apóstolos e tomar a decisão de caminhar. Como que nós que ouvimos tanto o ensinamento dos apóstolos, acolhemos constantemente a palavra de Deus, precisamos confiar, erguer, levantar-nos, sairmos da margem, sairmos da paralisia e assumirmos o caminho de Jesus, caminhar com Ele. Essa é a verdadeira graça. Então quero convidá-lo hoje a se perguntar: o que o está paralisando? Será que você é este paralítico que precisa desta cura? Será que nós estamos de fato confiando na ação de Deus, deixando Ele nos levantar, nos fazer caminhar? Também é importante olhar para fora de nós e ver o outro. Como nós temos sido sinais de Deus para aqueles que estão paralisados, para aqueles que estão desanimados. Nós conseguimos olhar para eles e convidá-los a olhar para nós. Somos capazes de dar-lhes a mão e erguê-los? São questões que devem iluminar nossa reflexão ao longo deste dia. Que Deus, então, fonte de amor e bondade, nos conceda a graça de cada vez mais vivermos o Evangelho, sermos autênticos discípulos e discípulas de Jesus Cristo e não ficarmos paralisados, mas caminhando no caminho daquele que é o caminho. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.